O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos juntos aqui, queridos, nessa nossa jornada maravilhosa de entendimento da Palavra de Deus, né? Você que está nos acompanhando já sabe que nós estamos aqui, nosso objetivo é a leitura completa da Bíblia. E nesse objetivo, nós já estamos aqui no livro de Romanos. Então você já pode aí abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, ok? No capítulo 6, que é onde nós paramos, né, no programa anterior. Romanos, capítulo 6, no versículo 15, onde nós vamos agora, né? Nós lemos até o capítulo 6, versículo 14. Então vamos juntos aqui nessa nossa empreitada. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e estamos aqui numa animação só para que você conheça completamente a palavra de Deus, né? E no programa passado nós estávamos vendo a importância que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para que a gente se considerasse morto para o pecado. Eu vou até reler esse trechinho para a gente pegar aqui o embalo para o versículo 15. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo, né, aos Romanos, se você abrir no capítulo 6, a partir do verso 11, né, nós já lemos até o 14, mas só para relembrar, está aqui, ó, verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, quer dizer, pelo contrário, né? Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então foi esse trechinho que a gente parou no programa anterior. E veja que fantástico isso, e como Deus é bom, né? Traz isso justamente nessa época de carnaval, onde a gente vê que as pessoas enlouquecem, não é? Perdem a noção de todos os limites e realmente dão vazão, não é? Dão espaço, dão permissão para os seus desejos, muitas vezes desejos mais sombrios, mais ocultos, né? Onde as pessoas se envolvem de maneira desenfreada, né? Sem nenhum limite. E o que a gente vê é isso: as pessoas bebem demais, né? Tomam drogas demais, pulam demais, brigam demais, não é? Tem intimidade sexual demais, e o que acontece é que algumas pessoas nem sobrevivem ao final dessa festa, não é? Mas as que sobrevivem, às vezes, sobrevivem, mas seus casamentos, seus namoros, né? seus noivados, seus relacionamentos são destruídos, né? Muitas vezes não é o sentimental, às vezes é o relacionamento com os filhos, né? Às vezes o filho fica assustado quando vê os pais
mudados, né? Porque a pessoa, quando fica embriagada, ela vira outra pessoa, vira bicho, né? E é muito assustador para uma criança ver aquela pessoa que a criança confia, não é, que é o pai e a mãe, se transformar em outra pessoa, não é? Como se fosse realmente um monstro, né? Como tem aquela historinha do médico e o monstro, né? Então, é exatamente isso que Paulo está falando aqui com os romanos, né? Para a gente não obedecer aos nossos desejos e não oferecer o nosso corpo, os membros do nosso corpo, braço, perna, barriga, cabeça, cabelo, né? Qualquer tipo de membro, para que eles sejam instrumentos do pecado, né? Instrumentos da injustiça. Porque nós estamos debaixo da graça, quer dizer, o pecado ele não domina mais sobre nós. Se a gente resistir em nome de Jesus, esse pecado ele cai, ele não tem poder para te levar a acordar de madrugada, a olhar aquela pornografia, levar você para um cantinho escondido de sua esposa, de seu esposo, para você ficar olhando isso. Não tem poder. Se você se sente enfeitiçado e você já é de Jesus, então repreenda em nome de Jesus. Tome a decisão de não servir mais a isso, que o Senhor faz a obra junto com a sua força de vontade. Se você ainda não é de Jesus, saia dessas trevas. É como o apóstolo Paulo disse aqui. É como quem voltou da morte para a vida. Ele diz isso no versículo 13. É muito forte isso aqui. É como sair da morte para a vida. E aqui continuando então, no versículo 15, ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo pergunta, e então, né? Como quem diz, e aí? E ele segue perguntando, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Olha aí, quer dizer, o que o apóstolo está perguntando aqui? O que Paulo está perguntando? Que às vezes, queridos, a gente pensa assim, eu estou debaixo da graça, eu sei que Deus perdoa se eu confessar e me arrepender. E aí, às vezes, pensando dessa maneira, a pessoa fica vivendo naquele pecado, repetindo, a todo dia ou 2 vezes por semana, e fica sempre, entre aspas, se arrependendo, né? Mas se você já está desse jeito, muito provavelmente você não está se arrependendo mais, você só está triste, com remorso, porque fez aquilo. Mas você já se entregou, já se deixou dominar. Então o que você precisa fazer? O arrependimento é a gente contar sim com a graça de Deus para nos perdoar, mas é a gente deixar aquilo que a gente faz de errado. É realmente a gente investir nesse combate contra aquele pecado. Tenha certeza que Deus vai honrar o seu investimento. Investimento que eu falo não é dinheiro, é você investir com esforço, você investir com uma decisão firme, inabalável de dizer, eu não vou mais ser dominado pelo pecado, não vou. Eu sou servo do meu Senhor Jesus, não sou servo do pecado. Então declare isso diante do pecado, em nome de Jesus, e você poderá resistir. E aqui no verso 16, segue Paulo dizendo assim, ó, mais uma pergunta bem grande que ele vai fazer. Ó. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Quer dizer, Paulo está perguntando aqui, olha, vocês não sabem que quando você se oferece para obedecer alguém, é como se você se tornasse escravo daquele alguém. Então a quem você vai obedecer? Você vai escolher obedecer ao pecado? Ou seja, você vai escolher obedecer aos desejos, aquela vontade de ver pornografia, aquela vontade de adulterar, aquela vontade de mentir, de roubar, aquela vontade de beber até cair. Não sei, o que tem te tentado, não é? Mas é isso que Paulo está falando aqui. Você vai obedecer a essa vontade, vai obedecer ao pecado, ou você vai... Aí ele diz, você vai ser escravo do pecado que leva à morte, ou você vai obedecer
você vai prestar atenção na obediência à palavra de Deus que leva à justiça? Né? Essa é a pergunta que ele faz. Então a gente tem que escolher a quem a gente vai obedecer. Porque a quem a gente obedece, nós acabamos fazendo uma aliança. E isso a gente fica ligado nessa aliança. Se nós estivermos atentos à obediência à palavra de Deus, a consequência, segundo aqui Romanos capítulo 6, versículo 16, vai ser a justiça de Deus na nossa vida. O que é a justiça? É a pena que Jesus já pagou por nós. Então essa pena vai ser creditada na nossa conta lá no céu. Agora, se a gente obedecer ao pecado, aí a consequência, está aqui em Romanos 6,16, é a morte. Ah, pastor, mas todo mundo vai morrer. Que morte é essa que você está falando? Essa é a morte pior de todas, queridos, que é a segunda morte, que a gente vai aprender quando chegar lá em Apocalipse, que é quando a pessoa vai ficar pela eternidade longe de Deus, num lugar de trevas, junto com o diabo e seus demônios, junto com os anjos que se rebelaram contra Deus, que são o diabo e seus demônios. Então realmente não é um local que Deus quer que a gente esteja, né? Por isso toda essa palavra, por isso toda essa advertência aqui de Paulo, ensinando aqui aos romanos, né? Aí no verso 17, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha, Paulo está dando graças a Deus pelos cristãos em Roma, né, que eram escravos do pecado, como todos nós já fomos um dia, e aí se converteram, né, passaram a obedecer ao Evangelho. No verso 18 ele diz, sobre os romanos: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, Paulo está fazendo aí um paralelo, né? Quer dizer, do mesmo jeito que antes, explicando aqui, a gente se oferecia o nosso corpo à escravidão, à escravidão da impureza. Quer dizer, por exemplo, tem pessoas que, agora no carnaval, por exemplo, vira a noite sem parar, né? Vira da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, domingo para segunda, da segunda para terça. Quando chega na quarta, tá uma cinza mesmo, né? Às vezes demora dias para se recuperar. Outras pessoas no final de semana fazem isso, né? Então tem uma disposição para ir em lugares longes, atrás de festa, atrás de farra, de boate, né? Atrás de passeios dos mais arriscados. Tudo isso para beber sem parar, para trair, né? Para ter intimidade com um monte de gente. Então, para isso a pessoa tem aquela garra, aquela força, não é? Então, Paulo está dizendo que quando a gente se converte, a gente deve se oferecer com essa mesma força e ainda maior para a justiça de Deus, para a santidade. Então, aí é um recadinho interessante para aquela pessoa que antes, quando era do mundão, virava à noite, pintava, bordava, e agora na igreja, se o pastor propor uma vigília, não é, marcar uma vigília, vamos fazer vigília tal dia, que vai começar o culto às 10 da noite e vamos virar a noite orando, adorando a Deus, aprendendo a palavra e até de manhã, intercedendo por alguma coisa. Aí a pessoa já fica, não, eu estou cansado, vai ser muito pesado, não dá, né? E é interessante isso, né? A gente, Paulo está nos alertando aqui para que a gente, agora que nós somos do Senhor Jesus, você que já se entregou, que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, pastor, como é que eu sei se eu já fiz isso? Não basta você falar, não é? Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Você tem que mostrar para Ele
no dia a dia que Ele é o Senhor da sua vida, não é? Porque senão as suas palavras não serão sinceras, não é? E como é que eu faço isso, pastor? É fazendo boas obras? Não. É você vivendo conforme a Bíblia te orienta a viver, que é a palavra de Deus. Aí, naturalmente, você vai fazer boas obras, sim. Mas as boas obras são uma consequência, não são uma finalidade, você entende? A finalidade, o objetivo é a gente viver obedecendo a palavra de Deus, né? E aí, Paulo segue aqui dizendo assim, ó, no verso 20, Romanos, capítulo 6, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Uma pergunta que ele faz, né? Paulo diz, ó, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. É engraçado, né? Vocês eram escravos do pecado, então vocês não se envolviam com a justiça. Vocês, está falando para nós também, né? A todos nós aqui. Aí Paulo pergunta, e aí, qual foi o resultado da vida quando era dominada pelo pecado? Pela farra, pela bebedeira, pela falta de compromisso, pela mentira. Em que deu isso, né? A gente vê que o resultado da vida de uma vida que vive assim não é um bom resultado. E aqui o próprio apóstolo responde, que ele tem esse estilo de escrita, Paulo. Ele pergunta e ele mesmo responde. No verso 21, a resposta dele é: o fim delas é a morte. Então esse é o fruto dessas coisas, né, que a gente praticava antes de receber Jesus como Senhor. Aí no verso 22 ele segue: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então ele fazendo uma comparação, né? Olha, agora que vocês estão livres do pecado, agora sim vocês são escravos de Deus, e o fruto de você ter se tornado escravo de Deus, você, na sua livre e espontânea vontade, decidiu que quer obedecer a Deus, quer viver conforme a palavra de Deus. Então, que fruto você vai colher? Qual é a consequência disso? É a santidade, porque você vai viver obedecendo a palavra, e, por consequência, como diz aqui no final do versículo 22, o fim é a vida eterna. É a gente viver, depois que morrer aqui na terra, na eternidade, na presença do nosso Deus amado, tão misericordioso, não é? E aí Paulo faz a última comparação aqui, no verso 23, dizendo: pois o salário do pecado é a morte. Olha, a recompensa, o que é salário? É o que você recebe pelo que você faz durante o mês, né? Você trabalha o mês todinho, no final do mês ou no início do mês seguinte você recebe o salário. Então, o que é salário? É recompensa pelo que você faz. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, pois a recompensa de quem vive no pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muito interessante essas comparações que Paulo faz para nos ajudar, para que a gente tenha forças e lute realmente. E daqui a pouquinho ele vai falar nisso, na luta contra o pecado. Que isso é luta, queridos. Sabe, ouvinte? Não é assim, eu aceitei Jesus, então tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não, aí começa a sua luta, porque você está salvo, aceitou Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz, tem todo o poder e autoridade para eliminar os seus pecados do passado, lavar você, transformar você, suas vestes, né, como diz a Bíblia, ficarem mais alvas do que a neve, mais branquinhas do que a neve, todo limpinho, lavado e remido, né? Remido quer dizer perdoado, lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. Mas aí começa a sua jornada de cristão, você continua morando aqui na terra, não é? Onde o pecado impera. Então vai ser necessário que você resista e lute contra o pecado. E só você pode fazer isso, meu amado. Entendeu, ouvinte? Só você. Ninguém pode te ajudar a tomar a decisão de resistir ao pecado. Os irmãos e irmãs podem te ajudar, sim, orando por você,
podem te ajudar sim, te aconselhando na palavra, não é? Para te dar força. Mas na hora que o pecado vem, que a tentação vem, muitas vezes você está sozinho. Não sei se já percebeu isso. É de madrugada, ou você está sozinho em casa ou no trabalho. Aquele momento que não tem ninguém perto de você, a não ser sua própria consciência e o Espírito Santo falando: não faz isso, não faz isso, que não é bom para você, é morte. E aquele momento você tem que tomar uma decisão mesmo, não é? E enfrentar aquela tentação e dizer: não vou, não quero isso na minha vida mais, não quero nunca mais, não vou de jeito nenhum. Vou fazer alguma coisa, vou orar, vou cantar um louvor, vou declarar: em nome de Jesus eu te repreendo pornografia, em nome de Jesus eu te repreendo bebedeira, te repreendo maconha, cocaína, crack, êxtase, seja lá o que for. Então, é aquele momento da decisão, sabe, queridos? Aquele momento do bom combate que o apóstolo Paulo tanto fala. E ele vai nos dar esse exemplo agora, que a gente vai entrar agora no capítulo 7 de Romanos, né? Terminamos o capítulo 6, justamente comparando com o casamento. Veja que bacana. Então vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 1, diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Verso 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. A gente já tratou sobre isso, né? Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Por que Paulo deu esse exemplo? Que a lei de Moisés, né, a lei que foi dada quando Moisés subiu no monte, né, quando o povo de Israel foi libertado por Deus lá do Egito, a lei dizia isso sobre o casamento, né? Se o casal estivesse junto, se houvesse uma separação, a mulher não poderia casar de novo, tinha que esperar o marido morrer. E ainda é assim hoje, né? Se você casou no Senhor e houve adultério, como a gente já falou, você tem até o direito de não permanecer casada, ou casado, mas não é possível casar de novo até que o outro morra. Mas aqui Paulo ele está querendo dar um exemplo, que aí no 4 vem a comparação, no verso 4, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então está aqui Paulo dizendo, olha, quando você aceitou que Jesus fosse o Senhor da sua vida, você também morreu para a lei. Interessante isso, né? Naquele momento que o corpo de Jesus estava morrendo na cruz, que ele morreu, ele de fato morreu naquela cruz, e ele de verdade ressuscitou no mesmo corpo que ele tinha, não é? Então, quando isso aconteceu, naquele momento, é como se nós que cremos em Jesus estivéssemos também morrendo para a lei, porque ali Deus executou em Jesus o castigo, o juízo que era para nós. Não é interessante isso? Deus ali executou em Jesus todo aquele sofrimento da cruz, aquela coisa toda. Aquilo ali era para nós é que merecíamos aquilo. Jesus é que não merecia, né? Que era totalmente inocente, mas ele foi lá pagar essa pena no nosso lugar. Então, naquele momento, como Jesus pagou a pena, é como se ele tivesse comprado a nossa dívida. Não tem isso, né? Às vezes você é cliente de uma loja ou de um banco, né? Aí você não consegue pagar a prestação, aquele empréstimo, aquela compra, aquela dívida. Aí a loja fica te cobrando. Aí chega um momento que ela desiste de te cobrar
e vende a sua dívida para uma empresa de cobrança. Não sei se você já passou por essa terrível experiência. E aí a empresa de cobrança, ela começa a te cobrar. E aí se ela receber a dívida, ela tem uma comissão grande. Então, é como se Jesus tivesse feito isso. Tivesse pego a nossa dívida, né? Que é a dívida da desobediência que a gente tinha com Deus. E Jesus comprou essa dívida. Ele comprou por um altíssimo preço. Porque ele foi lá pagar a dívida no nosso lugar. A dívida era aquela condenação da cruz que ele sofreu. Então ele foi lá, pagou a dívida no nosso lugar. E aí ele teria o direito de cobrar essa dívida da gente, não é? Teria esse direito. Porque quem compra a dívida, não é assim? Quando uma empresa de cobrança compra a dívida lá da loja, a dívida agora é da empresa de cobrança. Ela teria o direito de nos cobrar. Mas Jesus o que é que fez? Pagou a dívida no nosso lugar e através da sua graça chegou para a gente e disse: olha, sua dívida está paga, viu? Não vou cobrar de você não. Que você não tem condição de me pagar. Não tem. Com as suas obras, seja bonzinho como for, você jamais terá condição de me pagar. Então, pela graça, você está perdoado, de graça. Agora, tem uma coisa. Foi de graça para você, porque Jesus é quem sofreu. Mas você tem que fazer sim alguma coisa, e muito importante. Talvez a decisão mais importante da sua vida, que é entregar também a sua vida para Ele. Não morrendo numa cruz, não se matando, não sendo torturado, não. Mas você fazer o que é mais difícil para o ser humano, que é entregar a sua vontade. É como se você pegasse o seu livre-arbítrio e devolvesse para Deus. Dissesse: ó Deus, obrigado, porque o Senhor me deu o livre-arbítrio, amém. Mas está aqui o livre-arbítrio de volta, não quero não. Eu quero ser guiado pela Tua palavra, porque eu sei que a Tua vontade, o Teu caminho, a Tua orientação é o que vai me trazer felicidade e paz contigo. E paz, se eu tenho paz com Deus, logo Ele vem morar dentro de mim, eu tenho paz dentro de mim também. Ok? Então isso é muito, 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 muito importante que a gente tenha essa noção, que a gente tenha essa... Vocês entenderam, ouvintes? Isso é fundamental para o seu relacionamento com Deus. É o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. E aí no verso 5, capítulo 7, verso 5, ele segue: pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Olha, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Aqui é Espírito com a maiúscula, do Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então está aqui, mais uma vez, Paulo dizendo: olha, a lei, não é que a lei é ruim, mas a lei ela veio mostrar o nosso pecado, ela veio escrever, formalizar, né? Registrar, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é pecado. Então, toda vez que a pessoa pecava, a lei estava ali quase como um acusador, né? Dizendo: olha, tá vendo, você pecou, você não tem como me obedecer, né? Você não tem como cumprir as exigências de Deus. Mas Jesus, quando veio, ele veio para acabar com isso. Como? Ele obedeceu tudo no nosso lugar, ele se ofereceu para pagar o preço da nossa culpa, e ele nos ensina com a sua misericórdia, dizendo: venha, aprenda de mim, deixe, como Paulo diz aqui, ó, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Quer dizer, deixa o Espírito Santo morar em você, porque aí ele vai te dirigir. Ele não vai te obrigar, ele vai deixar você pecar. Você pode pecar, depois você vai prestar contas disso. Mas ele vai te avisar, ele vai estar no seu coração dizendo: não faça isso, não vá por aí. Então, se a gente servir a essa orientação do Espírito Santo, se a gente obedecer, aí sim a gente vai ser liberto, não é, desse domínio do pecado. Vocês estão entendendo?
Então é fantástico isso aí que o apóstolo Paulo fala. E mais na frente, ele vai dizer como é a luta dessa pessoa que resolveu receber Jesus como Senhor da sua vida, como é que é essa luta contra o pecado. Vamos ver isso a partir de Romanos capítulo 7, versículo 7. Então, mas não é agora não, tá bom? A gente vai fazer um intervalinho agora para você adorar a Deus, para você louvar e agradecer que você está vivo, né? Está nos ouvindo agora, glória a Deus. Enquanto há vida, há esperança para nós, não é? Então, vai agradecendo, vai louvando a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto no segundo bloco do programa, tá bom? Continuando aqui em Romanos. Por enquanto, vão ficando na paz de Jesus e até daqui a pouquinho. Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E vamos juntos aqui, ó. Nós estamos já no livro de Romanos, não é? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, e vamos continuar aqui a partir do versículo 7 também. Então, Romanos 7, 7, né? Capítulo 7, versículo 7. Então, o apóstolo Paulo vinha fazendo aqui, queridos, essa comparação, não é? Entre, olha, da época que como a gente vivia antes de servir a Deus, como a gente vive agora, e como a lei realmente existia, não é? Para evidenciar esse pecado. Veja que aqui é uma maneira muito interessante que Paulo está falando, inclusive, primariamente, é claro, voltada para os judeus, não é? Porque você deve estar se perguntando, mas pastor, essa lei de Moisés, como foi isso, né? Você se lembra do filminho, né? Dos 10 Mandamentos, seja esse filminho mais novo, ou então o filminho mais antigo, né? Dos anos 50, com Charlton Heston, filme bonito, né? Longo, né? Que tinha lá bastante detalhado também. E você se lembra que a lei foi dada por Deus a Moisés depois que o povo de Israel passou mais de 400 anos escravo no Egito, né? Mas e antes, né? De onde veio o povo de Israel? Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos aprender quando a gente chegar inclusive no Velho Testamento, porque aqui a gente começou pelo Novo, que é o período em que vivemos, né? Para a gente saber logo da Nova Aliança, e depois nós vamos para o Velho Testamento para a gente saber também como era a Antiga Aliança. Testamento, nesse caso, significa aliança. A velha aliança como era,
já que vivemos na nova e eterna aliança, né? Não haverá outra, que é a aliança no sangue de Jesus, não é? Que ele celebrou, que ele fez conosco naquela cruz. Então veja que interessante, o povo de Israel começou assim, ó, Deus estava muito triste com a humanidade, vendo a violência, a desobediência, o pecado dominando. Aí Deus escolheu um homem que tinha um coração aberto para ele. Esse homem chamava Abrão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, botou mais um A, que significa pai de muitas nações. Veja que bonito. Era um homem de seus 75 anos, sua esposa tinha 65, mas já era estéril a esposa dele. E Deus prometeu para ele que a partir dele iria fazer uma grande nação, um povo que Deus iria gerar a partir dele, de filhos dele. E com esse povo Deus ia ter uma intimidade, ia derramar nesse povo toda a sua orientação, toda a lei. O resto da humanidade já estava perdida, Deus não queria nem saber, porque já era uma humanidade que não adiantou o dilúvio. A humanidade ela se corrompeu do mesmo jeito depois do dilúvio. Então, veja que interessante. Um homem velhinho, sua esposa estéril, como poderiam ter um filho, né? Pois esse homem, Abraão, esperou a promessa por 25 anos e quando ele teve 100 anos e a esposa já tinha 90, quer dizer, a situação bem mais difícil para ter filho, mesmo assim o filho chegou. Deus cumpriu a promessa, esse filho foi Isaac. E aí Isaac, ele teve também um filho chamado Jacó, um chamado Esaú, outro chamado Jacó. E Jacó foi aquele a quem Deus mudou o nome para Israel. E a partir de Jacó, então, Jacó teve ali 12 filhos, tem as 12 tribos de Israel. Então, a partir de Jacó e da chegada de Israel, né, Jacó no Egito, é que começa ali, lembra da história de José, governador do Egito, né? Que foi vendido pelos irmãos como escravo. Tem até um desenho, né? O príncipe do Egito, bem bonitinho. Então, isso é verdade, aconteceu, a Bíblia relata. E a partir dali, então, a família de Israel, né? Descendente de Abraão, que chegou no Egito com 70 pessoas, só 70, depois de tantos anos passados, já eram mais de 1 milhão, imagine. Veja como cresceu, né? Como Deus foi bom. E quando o povo saiu do Egito, liberto, depois de 400 anos de escravidão, o povo de Israel já tinha mais de 3 milhões de pessoas. Então, veja que para aquela época era muita gente, não é? Bastante gente. A gente está aqui na cidade de Recife, imagine, toda a cidade, né? 3 milhões de pessoas, é muita gente. Toda a cidade mais um pouco. Então veja que esse era o povo de Israel. Então, quando Paulo diz aqui, olha, a lei foi dada ao povo, a lei, para você obedecer a lei, ele está em primeira mão, claro, se dirigindo aos judeus, ao povo de Israel. Porque os outros povos não tinham nem chance, nem salvação. Era o povo de Israel ou quem se convertesse naquela época a ser judeu, não é? E é justamente o que Jesus veio ampliar, não é? A diferença, uma das principais diferenças da nova aliança para a velha aliança é que quando Jesus veio, como a gente já aprendeu no início do Evangelho de João, não é? Disse assim, ele veio para os seus, para o seu povo, não é? Mas os seus não o receberam. Então, os judeus, os líderes religiosos, não reconheceram Jesus como Messias, não o receberam. Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz, mas para todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o nosso caso aqui, ó. Nós que não somos judeus. Mas, pastor, então se isso aqui é para os judeus, por que a gente está lendo? Porque daqui a gente pode tirar muita coisa para nós também. Veja só o que Paulo diz aqui na luta contra o pecado. Veja que interessante. Seguindo aqui, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Diz assim a Bíblia. Paulo pergunta, que diremos então? A lei é pecado? Ele pergunta, né? A lei é pecado? Porque a lei, ela diz ali, você não pode matar, e a pessoa mata. Você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode adulterar, você não pode desonrar seu pai e sua mãe.
Você não pode adorar outros deuses. Você não pode fazer imagem de escultura. Está lá nos 10 mandamentos, né? Não pode fazer imagem, semelhança de homem ou de animal. Não pode adorar essas imagens. Não pode pedir para essas imagens. Então, e aí? A lei é ruim porque ela diz isso? Não. Na verdade, Paulo está dizendo, não, de maneira nenhuma. Aí ele segue dizendo, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Não é verdade? É verdade, né? Quer dizer, Deus precisava estabelecer algo para nós, dizendo, olha, isso aqui é errado, não faça não. Sem que Deus estabeleça isso, como eu vou saber o que é errado? Ainda mais agora que a gente vive num mundo do tudo é relativo, né? Coisas que eram terrivelmente erradas no passado, hoje em dia as pessoas estão aceitando como uma coisa normal. Isso é o perigo, né? Ainda bem que a Bíblia não muda com o tempo. Muita gente fala assim, pastor, eu queria que a Bíblia se modernizasse. Olha, queridos, isso jamais vai acontecer. Porque o próprio Deus fala na sua palavra, na Bíblia, dizendo, olha, a minha palavra não muda, eu não mudo. Deus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Chega a dizer assim, não vai ser acrescentado nem um pingo no i, nem um traço de tio na minha palavra, não vai, permanece a mesma. E o apóstolo Paulo nos ensina, a gente vai aprender ainda, que isso é uma grande segurança para nós, grande segurança, a palavra de Deus não mudar. Ela acaba sendo, né, nesse mundo em que a gente vive, acaba sendo a nossa rocha, a nossa pedra que não balança, porque se você vive assim, hoje isso é certo, amanhã o que era certo é errado e o que era errado virou certo, então é como se você vivesse na areia movediça, né? Como se você vivesse assim, então o que é certo? E a pessoa responde, não sei, pastor, isso muda com o tempo. Bom, se o que é certo muda com o tempo, então vivemos numa areia movediça. Mas a palavra de Deus não é assim, ela é a nossa rocha. Ela não treme, não dá terremoto, não afunda. Ela diz que isso é certo, isso é errado, era, é e será sempre assim. Essa é a nossa segurança, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa da palavra. E Paulo segue dizendo assim, ainda no versículo 7. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é? E ele segue dizendo no verso 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Olha que interessante. Então, assim, imagine que não tivesse nenhum lugar que dissesse assim, não pode cobiçar. O que é cobiçar, pastor? Cobiçar é você desejar alguma coisa que é do outro. Então você olha para a esposa do outro, acha mais bonita do que a sua, começa a desejar ela. Você olha a casa do outro, a casa de fulano é mais bonita que a minha. Vou desejar que ele vá embora, que ele perca o emprego para aquela casa ficar vaga para eu alugar aquela casa no lugar dele. Isso é cobiça. Então, é como se Paulo dissesse, parece que quando a lei diz assim, não faça, parece que dá mais vontade de fazer. Não é interessante? Aquele desejo pelo proibido, né? É como Paulo diz aqui, pois sem a lei o pecado está morto. A lei é que joga na nossa cara, né? Que mostra, tá vendo? Você está cobiçando, tá errado, tá pecando, né? No verso 9 ele segue, Paulo falando dele mesmo, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Veja que interessante. Antes da lei de Moisés ser dada, né? As pessoas viviam sem uma lei escrita. Então, como saber o que era certo e o que era errado diante de Deus? A humanidade estava entregue à sua própria vontade. E a gente sabe que a vontade da natureza humana é um desastre, né? A gente viu já em Romanos capítulo 1 o que é a vontade da natureza humana. Para onde leva, o que acontece com o ser humano quando ele pode fazer o que quiser. Basta você ver o que acontece quando a polícia militar faz greve. Aí vira o que? A lei da selva, né? A lei do mais forte. As pessoas, mesmo quem não é ladrão,
quem não costuma roubar, a pessoa quebra a porta de loja, saqueia, leva. Tá precisando de uma televisão nova. Sabe que a polícia não está na rua, vai junto com a turma, com uma grande multidão, quebra lá a loja, leva a TV embora. E aí? Essa é a natureza humana, né? Então significa o seguinte: se não fosse a polícia militar na rua, ou seja, se não fosse uma força para reprimir a natureza humana, seria então um desmantelo, né? Como é que você que tem uma loja ou que tem uma banquinha que vende seus produtos, sei lá, uma banquinha de tapioca, uma banquinha de água mineral, uma banquinha de queijo assado, qualquer coisa, um negócio, uma lojinha de roupa, como é que você defenderia o seu negócio? Já pensou? Vindo lá uma multidão na sua direção para tomar na marra toda a sua mercadoria, para tomar sua tapioca, tomar as roupas da sua loja. Se não fosse essa força da polícia, o que você faria? Você ia ter uma arma para você atirar nas pessoas, aí ia virar o quê? Salve-se quem puder, né? A lei do mais forte. Essa é a natureza humana. Então é interessante que a existência da lei, como Paulo diz, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A pessoa, ao ver a lei de Deus, os judeus viram assim: poxa, como a gente está longe do que Deus quer. É isso que Paulo quer dizer no eu morri, né? E ele segue dizendo no verso 10: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Eita, é forte isso aí. É forte. É como se a pessoa visse aquele mandamento, não é? De novo, aquele desejo parece uma coisa da natureza humana, e é uma coisa da natureza, né? Você quer fazer um teste disso? Diga a seu filhinho pequeno assim: não ponha o dedinho naquela tomada. O que ele faz? Já parou para fazer esse teste? Antes de fazer, cubra a tomada, viu? Para ele não levar um choque. Mas parece que você está dizendo assim: ponha o dedo na tomada, não é? Parece uma coisa. Não ponha o dedo nesse fogão que vai queimar a mãozinha. Parece que você está dizendo: ponha o dedo, não é? Aquela natureza de transgredir, não é? De desobedecer. É interessante. E aí Paulo segue no verso 12: de fato, a lei é santa. A lei é separada do pecado. Isso quer dizer santo, separado do pecado. E o mandamento é santo, justo e bom. Aí Paulo pergunta: e então, o que é bom se tornou em morte para mim? Ele pergunta isso. Como é que pode? Se uma coisa é boa, como é que pode ter se tornado morte para mim? Ele mesmo responde, né, nesse estilo dele: de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Eita, pastor, agora deu um nó na cabeça, né? Esse livro de Romanos, ele tem... E olha que a gente está lendo na nova versão internacional, que já dá uma aliviada aqui no texto, né? Normalmente na versão Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Corrigida e Fiel, aí o português é mais rebuscado ainda. A gente tem que ler devagarzinho e quebrar em pedacinhos para poder entender. Mas o que Paulo está dizendo é assim: ele está dizendo: e então, o que é bom se tornou em morte para mim? Quer dizer, se a lei é boa e ela diz o que eu não posso fazer, como é que isso se tornou morte para mim? É porque eu não consigo obedecer. Aí ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Então, de jeito nenhum. A lei não é culpada, né? O fato de dizer lá, não adultere, não é culpado por eu adulterar, né? Mas, então, por que ele está falando isso? Ele diz aqui: mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso.
que Paulo está falando aqui é assim, tem lá escrito, ou você sabe que Deus não gosta de pornografia, né? Você é um homem casado, uma mulher casada, mas aí você ouve na igreja, você ouve aqui na rádio, dizendo que não é para você ficar tendo sonhos com outras pessoas, nem para você estar vendo vídeos, inclusive casais, né, aí que gostam de ver vídeos da intimidade de outros casais, tá errado. Conforme a palavra de Deus, isso é pornografia, a gente não pode, você tem que estar pensando só na sua esposa e você, esposa, só no seu marido. Mas aí o que acontece? A pessoa acorda de noite e vai lá devagarzinho, sem ninguém ver, e fica vendo, né, e buscando a satisfação própria. O que acontece? Na hora pode ser até bom, mas depois dá um remorso, dá uma tristeza, né? A pessoa se sente um lixo. É nesse momento, é isso que o apóstolo Paulo está falando, né? A lei, quando você peca, o pecado produz em você uma morte e você se sente tão mal, tão baixo, assim, tão assim, eu não valho nada, como é que pode? Eu sei que isso está na lei, ou que isso está na palavra de Deus, nos mandamentos, isso está nas orientações de Jesus, e mesmo assim eu fui lá e fiz. Então a pessoa se sente o último dos últimos nesse momento. É essa morte que Paulo está se referindo, você entendeu, ouvinte? Essa acusação que vem na nossa consciência, não é? Muitas vezes você já é da igreja há muito tempo, você já é cristão há muito tempo, aí é que você fica se sentindo mal mesmo, né? Puxa vida, como é que pode? Como é que eu fiz isso de novo, não é? Veja, ele está falando aqui para os judeus, que é quem vivia obedecendo a lei de Moisés. As outras nações não queriam nem saber da lei de Moisés. Mas a gente está fazendo aqui um paralelo, né? Uma comparação com a nossa vida, né? Verso 14, Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, quer dizer, não sou espiritual, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eita, essa é forte, né? Essa é forte. Fui vendido como escravo ao pecado. Quer dizer, o ser humano, depois que o primeiro casal pecou, Adão e Eva, então é como se essa doença do pecado tivesse entrado nesse primeiro casal, e aí todos os seus filhos daí para frente nasceram com essa doença transmitida. Não é assim? Se a mãe grávida pega uma doença, o que acontece? Quando nasce um menino, muitas das doenças passam, né, para o filho. E aí vai passando de geração em geração. É o caso do pecado. E Paulo, ele segue dizendo aqui no verso 15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha que coisa. Quer dizer, o próprio Paulo, um homem aqui que procurava andar em santidade, né? Um homem usado para escrever 13 livros dos 27 do Novo Testamento, quer dizer, escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele está dizendo para nós, abrindo o coração para mim e para você, dizendo: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. É isso, quando a pessoa cai na tentação e peca, não é como se dissesse assim: poxa, eu odeio fazer isso, como é que eu estou fazendo, né? Eu queria fazer, obedecer a palavra de Deus, seguir, mas olha o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo o que eu odeio, né? E aqui no verso 16 ele segue: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. E ele segue, 17: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, fantástico, ele dizendo isso, olha, é como se o pecado, quando o pecado habita na pessoa, a pessoa vive no pecado constantemente, o pecado toma conta. E aí quase que domina, uma escravidão mesmo, né, na vida da pessoa. Verso 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha só, o apóstolo Paulo falando dessa dificuldade que ele e todos nós seres humanos temos. Vou repetir, está em Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, meu corpo, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, quero fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
E aí ele segue no 19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha que situação. Talvez seja a sua situação, ouvinte. Você que está me ouvindo aí, talvez seja a sua situação, né? Você quer fazer certo, mas você não consegue. Você continua fazendo o que você sabe que está errado. E aí no verso 20, Paulo segue: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Qual é a lei? Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Eita! Quer dizer, no íntimo, né, do meu ser, Paulo está dizendo, lá no meu interior, no meu espírito, eu tenho prazer de ler a palavra, de ver o que a Bíblia me orienta a fazer. Mas, olha o verso 23, vou ler de novo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Gente, isso é muito sério. Esse é o combate nosso de cada dia. Esse é o bom combate que o apóstolo falou quando ele escreveu em outras cartas. Você sabe na sua mente, na sua razão, que aquilo está errado. Seu espírito fica murchinho quando você está quase fazendo, mas parece que tem uma força nas suas mãos, nas suas pernas, né? No seu corpo, no desejo que parece que leva você para aquilo, né? De uma forma incontrolável. Aí veja o que Paulo está falando dele mesmo, né? Desse homem que foi usado por Deus, para a gente ver que Deus fez questão de registrar toda a fraqueza do ser humano na Bíblia, inclusive dos homens e mulheres de Deus, que foram importantes na obra de Deus, para a gente não achar que a gente é de ferro, é indestrutível, ou para a gente não ficar adorando pessoas, onde a gente vê a fragilidade das pessoas. E aí no verso 24, ele encerra dizendo, miserável homem que eu sou. Olha a afirmação do apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou nessa situação. Olha a pergunta que ele faz. Paulo fazendo: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? Paulo pergunta: quem vai me tirar dessa situação onde os membros do meu corpo querem dominar a minha mente e o meu espírito? A carne quer fazer tudo errado. Quem? Quem que me libertará? Pergunta que Paulo faz. Tem alguma ideia da resposta, ouvinte? Se você está acompanhando na sua Bíblia, você vai ver no próximo verso, no 25, que ele mesmo responde. Olha, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a resposta. Paulo dizendo: olha, graças a Deus que temos Jesus para ele nos libertar desse domínio do pecado. Graças a Deus, graças a Deus. É Ele, é Jesus Cristo. Quando a gente se entrega para Ele, é Ele que vai nos libertar desse corpo, desse domínio da morte sobre a nossa vida. E aí Paulo fecha dizendo: de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu sei na minha cabeça o que é certo, eu entendo a palavra de Deus. Ocorre que meu corpo não obedece, meus membros não obedecem. O que eu faço? Quem me libertará disso? É Jesus que vai te libertar disso. É Jesus que vai te libertar disso. Jesus, 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 Jesus. E aqui ele faz um fechamento maravilhoso, passando um pouquinho aqui para o capítulo 8, encerramos aí o capítulo 7. Agora ele faz esse fechamento aqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 1, continuando. Ele diz: portanto, a gente só usa em português
quando a gente quer concluir, né? Fazer uma conclusão. Ele fez aí a explicação até agora, dizendo, olha, não tem jeito, minha cabeça sabe o que é certo, mas é como se meu corpo não obedecesse, o desejo, né? É mais forte. Quem me libertará disso? Aí ele respondeu, Jesus. E agora ele vai fazer a conclusão, quando ele diz, portanto, quer dizer, desse modo, ele diz então, Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Diga glória a Deus aí. Você ouviu o que Paulo falou agora? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Por quê, pastor? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, Espírito aqui está com um E maiúsculo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem morar dentro de você para te libertar da lei do pecado e da morte, do domínio da sua carne. Aí Paulo diz no verso 3, continuando, porque aquilo que a lei de Moisés, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Pastor, não entendi nada. Isso aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olhe, aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Ele está dizendo assim, olha, a lei estava lá dizendo tudo que estava errado, e mesmo assim eu fazia. É isso que ele está dizendo. Eu tentava obedecer, e Paulo era um homem dedicado a obedecer a lei. Mas ele está dizendo que tentava, mas a carne enfraquecia. Então o que é que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus, semelhança de homem, pecador. Jesus cumpriu toda a lei sem cometer pecado. Mesmo assim, foi condenado e sofreu no nosso lugar, pagou a nossa pena. E assim, ele abriu a possibilidade do Espírito Santo vir morar dentro de nós. Isso é que faz a diferença, ouvinte, para que você tenha força para obedecer a palavra de Deus. É isso que Paulo diz aqui no verso 4, quando ele diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, com E maiúsculo. Então nós passamos a hospedar dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, tudo é diferente. Se você permitir que o Espírito Santo te dirija, tudo é diferente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa grande obra de salvação, de libertação da nossa vontade, do nosso desejo. O Senhor nos libertou da autoridade que a carne, nosso corpo tinha sobre nós. Obrigado. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Aleluia. Amém. Feijoada espiritual hoje, né, queridos? A gente vai dar uma paradinha por aqui. Eu quero agora orar pela sua vida dentro desse propósito aqui, dessa palavra que foi ministrada hoje, tá bom? Então vamos orar. É tempo de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Vamos orar então, feche os seus olhinhos. Pai querido e amado, no nome de Jesus, Senhor, tão importante essa palavra, tão importante, Pai, nós te pedimos, perdoa, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, da Tua tolerância, da Tua misericórdia sobre a nossa vida,
porque queremos declarar que, como o apóstolo Paulo falou, Paizinho amado, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, Pai. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Paizinho, há realmente uma guerra, assim, entre o Espírito Santo que mora dentro de nós, dentro daquelas pessoas que já receberam Jesus como Senhor das suas vidas e Salvador, mas ainda assim há, Senhor, essa guerra entre os membros do nosso corpo, os desejos, em relação àquilo, Pai, que nós sabemos que o Espírito Santo nos dirige que está certo. O Espírito Santo nos dirige para o certo, mas os membros do nosso corpo, o desejo, nos dirige para o mal, Senhor. E aí não é só desejo, Senhor, no sentido de corpo, não, mas é desejo também de dinheiro, de poder, desejo de autoridade, não é? Desejo de ser exaltado, tantos desejos, Pai, errados, que vêm habitar na nossa carne. E eu peço a Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus, junto aqui com os ouvintes, eu oro, Senhor, apresentando essas vidas em nome de Jesus. Porque o próprio apóstolo Paulo, Senhor, um homem de Deus, um homem que buscava a Tua palavra, um homem usado como ele foi, mas eu te agradeço pelo Senhor registrar, permitir que ele registrasse no livro de Romanos essa luta que ele também passava. Um homem que escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento, quase a metade, Pai. Mas ele também enfrentava essas mesmas batalhas que nós enfrentamos. É claro que não podia ser diferente, Pai, porque ele era um ser humano como nós, não é? Uma criatura cuja natureza humana muitas vezes quer dominar, quer voltar. Essa natureza humana que já morreu no batismo nas águas, quando a gente já, não aquele de criança, mas quando a gente já grandinho, já decidiu nos entregarmos a Ti, Pai. Então, no batismo já morreu essa velha criatura, mas às vezes ela quer voltar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos oriente, continue nos orientando, continue nos fortalecendo. Eu peço e intercedo pela vida desses ouvintes, Pai, que nos acompanham. Que eles tenham força, coragem, ousadia para resistir ao domínio da carne e, em nome de Jesus, repreenderem esse domínio e viverem em santidade, viverem tudo de bom que a vida tem para oferecer, mas de acordo com a Tua palavra, Pai. Porque viver em santidade não é viver infeliz, não. Pode sim, Pai, ter intimidade sexual com a sua esposa, você, mulher, com seu marido, não é? Pode-se sim ter os bens, desde que você tenha condição de comprar, você não fique querendo viver além do que você pode. Então tudo é possível, Pai, como diz a Tua palavra. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo é lícito, tudo é correto para nós, mas nem tudo convém. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o domínio do pecado seja quebrado na vida desses ouvintes que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. E eu ministro nessas vidas o domínio do Espírito Santo e que ele possa dirigir a sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está sempre pronto aí para nos ouvir, para nos tirar do corpo dessa morte, né? Como disse o apóstolo Paulo. Quem me livrará desse domínio carnal que me leva à morte? Quem? Aí ele mesmo responde: Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Olha, queridos, hoje é quinta-feira. Não esqueça, hoje estaremos ali pessoalmente no nosso encontro de todas as quintas, né? Hoje não vai ser diferente. Ali na Requinte e Recepções, no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Arruda, tá certo? Daqui a pouquinho você vê a vinheta aí que vai explicar o endereço certinho. Espero você lá para você estar conosco aprendendo a palavra e se fortalecendo e tendo mais intimidade com Deus. Tá? Então fiquem todos na graça, na paz de Jesus e um abraço carinhoso e vamos juntos lutar essa guerra contra o pecado, guerra dentro de nós. Vamos vencer isso dentro de nós em nome de Jesus. Sempre vencendo e dando espaço para que o Espírito Santo se mova dentro de nós, tá bom?
Então, um abraço carinhoso e até o próximo programa. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.